Olá, amigo sobrevivente deste manual do Survival. Você já se perguntou qual a diferença do tipo de preparação que você precisa fazer para determinados tipos de circunstâncias? Quando ficar em casa, quando você deve sair? Qual a diferença entre você ter uma BOB? Qual a diferença de você ter um BOL ou um BOV? Quando que você deve se preparar armazenando recursos? E quando que você deve se preocupar em produzir esses recursos? Se você não sabe a diferença, se você não sabe qual ordem seguir, o que fazer primeiro, se liga nesse vídeo aí. Bom, como a gente já viu algumas vezes aqui no nosso canal, algumas preparações existem para determinados tipos de circunstâncias. Então, as circunstâncias, do seu problema vão ditar que tipo de preparação você deve fazer. Então, existem basicamente 3 categorias que eu considero de preparação. As preparações de curto prazo, as preparações de médio prazo, as preparações de longo prazo. Cada uma dessas vai servir especificamente para um fim e vai depender do problema que você está esperando acontecer, do tipo de situação que você pode se encontrar, seja uma enchente, um desmoronamento, ou se é apenas uma questão de caos social, uma situação de lei marcial ou alguma coisa do tipo. Então a primeira coisa que você precisa de compreender é quando que você deve ficar em casa e quando que você deve sair da sua casa. Então acho que a gente já falou isso aqui no canal algumas vezes, mas é importante ressaltar, você sempre vai optar por ficar dentro da sua casa. O seu abrigo principal, você vai optar, sempre que possível, ficar dentro desse abrigo. A não ser que uma autoridade, uma defesa civil, um bombeiro, chegue, bata na sua porta e fala, se você ficar aí, você vai morrer, porque a sua casa vai desmoronar. Aí sim, você vai sair. Caso isso não aconteça, você não vai passar a mão numa BOB porque o preço da gasolina subiu estratosfericamente e vai sair de casa aí com a mochila para poder ir para o meio do mato ou para ir para um acampamento, uma coisa provisória. Não faça isso. Então, na ordem de níveis de preparação, o mais importante é que você tenha ali a sua BOB pronta, caso você precise sair da sua casa. Então, a BOB ou o seu BOV, que seria um veículo versão BOB, ou até mesmo o seu BOL, a gente já falou sobre as modalidades de BOBs que existem. Para você determinar o que você precisa dentro da sua BOB, você tem que pensar que você sair da sua casa para um outro local desconhecido, para um abrigo improvisado ou o que seja, você precisa levar com você determinados tipos de equipamentos e provisões para aproximadamente 3 dias. Isso é o recomendado. Não que você não possa levar mais, desde que você consiga carregar. Então, importante sempre lembrar, água, alimentos, ferramentas, sistemas de iluminação como velas ou lanternas, cobertura, um local para você conseguir descansar, então você uma cobertura ali, alguma coisa para você se aquecer se for necessário, capas de chuva e outros itens nesse sentido. Importante também lembrar que não só os itens essenciais, mas é legal você também levar com você alguma coisa que vai te dar alívio, uma redução naquele estresse, alguma coisa que seja para relaxar um pouco. Então, às vezes, uma caixinha de baralho ou um tipo de coisa assim, um passatempo para você ter ali naquele momento de dificuldade, um chocolate, alguma coisa para poder mudar um pouco ali aquela rotina desgastante, desses 3 dias. Se você quiser levar para uma quantidade maior de dias, por exemplo, uma semana, é totalmente plausível, desde que você tenha como carregar esses itens. Lembrando que se você tiver que sair a pé, você tem que ser capaz de carregar tudo que você está levando ali para você não ficar com falta de nenhum item, nenhum recurso específico. Para a preparação de médio prazo, você deve pensar que o período de eu preciso me preparar para sair de casa já passou e a sua BOB já está pronta. Vale ressaltar que cada membro da família deve ter a sua BOB, e cada membro vai levar aquilo que precisa. As ferramentas e os itens que são comunitários, como por exemplo um grande machado. Se você quiser levar um grande machado, você não precisa levar um para cada membro do grupo. Você pode levar um machado apenas e a outra pessoa leva, por exemplo, a panela e a outra pessoa vai levar, por exemplo, uma serra, de forma a distribuir o peso das coisas que são comunitárias entre as pessoas do grupo e não ficar sobrecarregando apenas uma pessoa. Mas vencido essa etapa, nós vamos pensar no médio prazo. Então seria alguma coisa até aproximadamente 3 meses, podendo ser para 6 meses ou até mesmo 1 ano. E aí nós estamos falando de estoques de produtos, recursos, alimentos e tudo mais. Então você vai armazenar dentro da sua residência todos os recursos necessários para que você consiga ficar ali trancado dentro de casa, literalmente,
por um período prolongado de tempo, né? Caso você não tenha acesso aos recursos através dos meios convencionais, que é sair e poder comprar, né? E que o comércio, né, e o mercado não esteja funcionando normalmente. Então, para isso, você tem que pensar em formas de armazenar esses produtos de maneira que eles não estraguem, né, e não se percam, não amassem, enfim. E observar também a validade desses itens. É importante que, principalmente medicamentos, alimentos, né, esses itens que vão ser consumidos, eles geralmente têm validades curtas, então é importante você fazer a rotação da validade. Tá? Então, para esse armazenamento, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em alimentos, nós vamos pensar em água, nós vamos pensar em meios de iluminação alternativos, nós vamos pensar em ferramentas diversas, baterias para determinados tipos de produtos, itens diversos para manutenção de todos os tipos de equipamentos e ferramentas que você possa ter. Além disso, você tem que pensar em produtos de limpeza, de higiene pessoal, papel higiênico e outras coisas que possam ser de uso constante, que seja um produto consumível, ou seja, que você vai utilizar e não vai ter mais esse produto, diferentemente das ferramentas, que são basicamente, né, itens de reutilização. Okay? Também é importante, além dos medicamentos, os primeiros socorros, né, itens diversos para atender as necessidades que possam vir, principalmente porque, em caso de um breakdown, você provavelmente não vai ter acesso aos serviços de saúde, de emergência e tudo mais. É importante lembrar disso e não só ter os equipamentos e itens, mas saber utilizá-los. Por fim, a gente entra na preparação a longo prazo. A preparação a longo prazo, ela vai observar a ideia de que você vai produzir aquilo que você precisa e, de certa maneira, você terá acesso, né, a esses recursos de forma ilimitada, né, para o resto da sua vida, desde que você consiga continuar produzindo esses recursos. Então, primeiramente, uma coisa que você provavelmente vai querer é ter um pedaço de terra maior do que um apartamento de 40 metros quadrados, obviamente. Então, se você realmente for, né, entrar de cabeça na preparação para longo prazo, a primeira coisa que você deve preocupar, na minha opinião, é adquirir, né, um terreno, um lote, alguma coisa, ou uma propriedade já construída, que tenha uma área razoavelmente grande para você poder fazer as suas coisas ali. Se for uma propriedade rural, melhor ainda, que tenha acesso, né, a ambientes naturais, aí, áreas de regiões de mata e similares. Então, nessa propriedade, né, ou no que você conseguir equivalente, você vai precisar de produzir aquilo que você precisa de consumir durante a sua vida. Então, você eventualmente vai querer plantar, você vai provavelmente querer criar animais, como animais pequenos e animais grandes. Você provavelmente vai querer fazer coleta de água da chuva e também ter um poço artesiano, caso um falhe, então você tem alguma coisa ali para cobrir, né, essa necessidade, se um sistema falhar. Você provavelmente vai querer ter sistemas de painéis solares para obtenção de energia e para aquecimento da água. Você pode ter, por exemplo, uma serpentina e um fogão a lenha para você ter, né, um backup, caso o sistema de aquecimento solar não esteja funcionando. Você pode optar, por exemplo, por refazer uso de alternadores de veículos, por exemplo, para criar turbinas eólicas ou até mesmo turbinas hidroelétricas, né? Se você tiver um curso d'água na sua propriedade, se você tiver um curso d'água na sua propriedade, ainda melhor. Outra coisa interessante que você pode querer ter é um biodigestor ou alguma coisa similar. O biodigestor, ele é um pouco melhor que uma composteira simples, porque além dele produzir o adubo, ele também vai produzir um gás natural, que é o metano, que você pode canalizar esse gás, né, e armazenar esse gás para você utilizar no seu fogão convencional. Além disso, você pode querer, por exemplo, também pescar, caçar, plantar ervas medicinais, enfim. Então, é uma porção de coisas que você pode querer fazer ali na sua propriedade que é de interesse. Dentro das coisas que você vai plantar, você provavelmente vai querer plantar alguma coisa que seja para poder sustentar a sua família em termos calóricos, como milho, como feijão, né, e outros tipos de alimentos não perecíveis, que sejam grãos, cereais. Ou você pode optar também por frutas e legumes diversos ou uma combinação dos dois, desde que você consiga ter um pouco de tudo e que seja suficiente para a sua família. E aí vai depender do seu treinamento, né, e da sua desenvoltura com essas habilidades. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre habilidades essenciais para o SHTF, dá uma clicada no card, vai estar aqui em cima aqui, e você pode ver o nosso vídeo a respeito disso. Tá? São muitas habilidades, então no próprio vídeo a gente fala. Você não precisa se preocupar que, nossa, eu não sei todas essas habilidades, é muita coisa para aprender. Sim, é muita coisa para poder aprender. E se você tiver uma disciplina adequada, você pode eventualmente aprender todas elas, nem que seja um pouquinho de cada coisa. Tá? Se você tiver uma comunidade maior de pessoas que você possa confiar e que você possa formar um grupo, né, para o caso de uma crise, você pode direcionar cada pessoa
para tarefas e habilidades específicas que ela tem uma maior desenvoltura e, eventualmente, essas pessoas vão focar melhor e vão se especializar mais nessas habilidades especificamente. Então, pessoal, essas foram as 3 categorias. Eu gosto de trabalhar bem dentro dessas categorias que ajudam muito bem uma pessoa que está iniciando na preparação a se preparar melhor e investir o seu tempo e o seu recurso no que é mais importante, né, de uma forma ordenada, porque não adianta nada você botar um painel solar na sua casa se você não tem uma POB. Você vai passar muita dificuldade aí se você precisar de sair de casa, porque todo o seu investimento ficou ali em 20 mil reais num painel solar, por exemplo, para gerar energia numa casa que desmoronou. Então, foque sempre do menor para o maior, né, do curto prazo para o médio prazo, para o longo prazo, e você vai ser bem sucedido nas suas preparações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de compartilhar, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para você ser lembrado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Este foi o Manual Survival. Tchau!